Meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem está falando aqui é Everton, obreiro e professor da Escola Bíblica Dominical. Agora iremos iniciar, meus irmãos, mais uma lição, a lição de número 7, certo? Uma lição boa para os nossos dias, a lição adulto, né? A lição número 7, onde fala sobre a sutileza da relativização da Bíblia, né? O nosso textuário diz o seguinte: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. A nossa verdade prática diz o seguinte: a Bíblia é a inspirada, a inerrante e infalível palavra de Deus. Por isso não podemos relativizá-la. Então, uma lição muito boa. O primeiro capítulo da lição fala aqui sobre a Bíblia e o espírito desta era. Segundo, a Bíblia e o politicamente correto. O terceiro, a Bíblia e o outro evangelho. E quarto, a Bíblia sempre atual, palavra de Deus. Então, meus irmãos, uma lição muito boa. A leitura bíblica está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17. Então, uma lição muito boa para os nossos dias. Vamos lá. Meus irmãos, nós vemos aqui que a lição número 7, onde fala sobre a sutileza da relativização da Bíblia, nós vemos aqui, meus irmãos, graças a Deus estamos aqui mais uma vez, pela misericórdia de Deus, toda a honra, toda a glória ao Senhor Jesus Cristo, ao consumador de nossa vida, a Deus, o engenheiro e arquiteto de toda a vida, de todo o universo, a Deus seja toda a honra e toda a glória. Meus irmãos, desde já, a minha aula é uma aula simples, mas se surgir alguma dúvida, ou se eu esqueci de falar alguma coisa e você estiver com alguma dúvida, você pode colocar lá nos comentários, que na medida do possível, a correria é grande, mas na medida do possível a gente vai respondendo. Então qualquer dúvida que venha a surgir, ou falar alguma coisa que implemente na lição, pode falar lá nos comentários. E pode colocar lá alguma pergunta ou algum comentário, certo? Vamos lá, Deus abençoe a minha e a tua vida. Vamos lá, meus irmãos, a sutileza da relativização da Bíblia, certo? Meus irmãos, antes de começar a falar sobre o que é relativização, tudinho, eu queria respaldar o seguinte. Nós vemos aqui, meus irmãos, nós temos que ter o seguinte pensamento: o pecado, certo? O pecado não tem data de validade, certo? O pecado, ele não tem data de validade. O pecado, ele só deixa de ter influência na vida do ser humano quando ele é salvo em Cristo Jesus. Aí ele não se torna mais escravo, ele não é mais escravo do pecado. Até coloquei aqui, olha, o salvo, ele não é mais escravo do pecado. Ele não é, certo? Ele não é. Ou seja, o pecado não tem data de validade, porém o salvo ele não é mais escravo do pecado. Apesar que nós ainda continuamos a pecar, mas nós não somos salvos, nós não somos mais escravos do pecado quando aceitamos Cristo como nosso Salvador. Como diz lá em Romanos, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, certo? Vamos lá, meus irmãos, da mesma forma que o pecado não tem data de validade, ou seja, nós vemos aqui as doutrinas e ensinamentos bíblicos, certo? Também não tem data de validade, certo? Da mesma forma que o pecado não tem data de validade, então as doutrinas e ensinamentos bíblicos, certo? Também não tem data de validade, ou seja, não perde sua qualidade moral com o tempo. Certo? Então, com o passar do tempo, a Bíblia não perde sua qualidade moral. Por que aqui eu estou falando de data de validade? O que é a data de validade? Os fabricantes de comidas industrializadas, tudinho, até a comida natural também tem a data de validade. Mas vamos lá. A fábrica, quando ela faz uma comida industrializada ali, ela coloca uma data de validade. Ou seja, essa data de validade está indicando que a partir daquela data, aquele alimento não é mais recomendável que venha ser consumido, porque ele já perdeu suas
propriedades, né, nutricionais, e a partir daquela data, em vez de ele nutrir, ele pode trazer consequências maléficas porque já passou da data de validade, ok? Ou seja, já se estragou, certo? Não sei se está dando para você entender. A palavra de Deus, ela não tem data de validade, ela é vitalícia, certo? Vou botar aqui, olha, a palavra de Deus é vitalícia, ou seja, não tem data de validade, ou seja, com o tempo, a palavra de Deus não perde sua qualidade moral, certo? Então acho que deu para vocês entenderem, certo? Louvado seja nosso Senhor. Meus irmãos, vamos lá. Então não tem data de validade, ou seja, vamos simbolizar a palavra de Deus como um alimento espiritual, que realmente é um alimento espiritual, ou seja, com o passar do tempo, esse alimento espiritual, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia, não perde as suas qualidades nutricionais. Amém, meus irmãos? Para quem quer ter uma vida santa, para quem quer ter uma vida em comunhão com Deus, tem que se apegar na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, certo? Com o passar do tempo, ela não perde seus valores nutricionais para o nosso espírito, porque a palavra de Deus, ela supre o nosso espírito, supre a nossa alma, preenche o nosso vazio, glória a Deus. Amém, meus irmãos? Então a palavra de Deus sempre vai nutrir o coração daquele ou daquela que quer ser alimentado pela palavra de Deus, pela verdade, pela justiça, pelo amor, pelo perdão. Então a palavra de Deus não perde, glória a Deus, não perde sua qualidade moral, não perde suas qualidades nutricionais que vem nutrir a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo físico também. Por que não? Amém, meus irmãos? Então a palavra de Deus, ela é vitalícia, como eu coloquei aqui, olha, é vitalícia, não perde seu valor nutricional. Amém, meus irmãos? Vou repetir. A palavra de Deus não perde o seu valor nutricional para a nossa vida, para a nossa alma. Ela preenche a nossa alma todos os dias da nossa vida. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Meus irmãos, agora vamos lá. Olha aqui. A palavra de Deus, certo? A palavra de Deus, que é a Bíblia, certo? Ela é inerrante, ou seja, não contém erros, certo? Ela não contém erros, vou botar aqui, olha. Não barra erros, certo? A palavra de Deus é inerrante, não contém erros, certo? A palavra de Deus é imutável, certo? A palavra de Deus é infalível, certo? Não falha, certo? A palavra de Deus é verdadeira, glória a Deus. Olha aí, é inspirada, olha aí, em contradição ao que o mundo diz. A palavra de Deus, mesmo sendo escrita, começando a ser escrita há mais de 3.500 anos atrás, e foi concluída há pouco mais de 2.000 anos atrás, há quase 2.000 anos atrás, perdão, ela ainda é atualizada, ou seja, a Bíblia é um texto antigo, porém com uma mensagem atual. Vou repetir. A palavra de Deus, que é inerrante, imutável, infalível, verdadeira, inspirada por Deus, atualizada, ou seja, é um texto antigo com uma mensagem atual. Nós pegamos o porquê que nós vemos aqui que porque atualizada. A gente tem um aparelho, por exemplo, o celular. Nós temos o celular e de tempos em tempos, não é direto, mas de alguns meses, chega uma mensagem no nosso celular que tem uma nova versão e o celular deve ser atualizado, ou seja, ele vai se adaptar àquela nova versão e essa nova atualização vai trazer mais, como é que eu posso dizer, mais opções, podemos assim dizer, né? É uma versão atualizada, ou seja, ela substitui a antiga, porém a Bíblia não é assim, meus irmãos. A Bíblia, ela é atualizada todos os dias. É um texto antigo, porém com uma mensagem atual, certo? Por quê? Porque a palavra de Deus é que nos atualiza, certo?
para nós nos adequarmos à palavra de Deus. E não ao contrário, nós não podemos adequar a palavra de Deus à nossa vida. Nós, seres humanos, que temos que nos adaptar, nós que temos seres humanos, nós temos que nos atualizar à Bíblia. Amém, meus irmãos? Então não é o contrário. Somos nós que temos que nos adaptar à Bíblia. Somos nós que temos que nos atualizar para com a Bíblia. Amém, meus irmãos? Vamos lá? Olha aqui, a lição fala aqui sobre a sutileza da relativização da Bíblia. E o que é relativização? Nós vamos ver aqui, certo? Olha aqui, relativização. Relativização é a desconstrução. Não, veja aqui, veja interessante, veja aqui, olha, preste atenção. Não é uma construção, é o contrário. É como se fosse uma demolição. É uma desconstrução ou também desmolição, certo? Quando você vai destruir o prédio, o que é que você faz? Você vai demolir ele. É uma desconstrução, né? Você vai demolir ali o prédio, vai tirar ele, né? Então, relativização é a desconstrução, certo, das verdades pré-determinadas, buscando o ponto de vista do outro. Deu para entender? É a desconstrução das verdades pré-determinadas, ou seja, existem verdades, aí a relativização vai desconstruir, demolir essas verdades, certo? Porque vai olhar a opinião do outro, certo? Vai olhar sempre a opinião do outro. Vamos lá, quantas verdades existem? Só existe uma verdade, só existe um caminho, certo? Só existe um Deus, só existe uma Bíblia, só existe um Evangelho. Amém, meus irmãos? Então nós não podemos concordar com a relativização, porque ele desconstrói, ele busca demolir as verdades pré-determinadas. E que verdades são essas? Que a justiça é justiça, que o amor é amor, que o perdão é perdão, que a palavra de Deus é imutável, é infalível, é a verdade. Isso é a verdade. Mas a relativização vai mostrar o contrário, que a Bíblia precisa ser atualizada. Segundo a relativização, que a Bíblia não é atualizada, que a Bíblia precisa, como é que eu posso dizer? Precisa ser recomendada, ou seja, pôr um comentário em cima de outro comentário, certo? Diferente, certo? Olha aqui, olha. Aquele que relativiza suas opiniões, certo? É aquele que acredita que existem. Aquele que relativiza suas opiniões é aquele que acredita que existem outros tipos de verdades. Ou seja, não existe só uma verdade, existem outros tipos de verdade. Perspectivas para a mesma coisa. Ou seja, e que não há necessariamente um certo ou errado. Deu para entender? Então, vou repetir, é aquele que relativiza suas opiniões, é aquele que acredita que existem outros tipos de verdade, ou seja, existem vários tipos de verdade. Se existisse, meus irmãos, vamos lá, trazendo para a nossa visão aqui. Se existissem várias outras verdades, então não era necessário pregar o Evangelho. Porque se eu acredito que a religião budista salva o ser humano, se eu acreditar que o islamismo salva o ser humano, se eu acreditar que o candomblé salva o ser humano, salva o ser humano, se eu acreditar que o espiritismo salva o ser humano, se eu acreditar que todas as religiões são verdades, então para que pregar o Evangelho? Se o Evangelho é uma verdade, mas existem inúmeras outras verdades, certo? Então nós que acreditamos na Bíblia, que a Bíblia é o único caminho, é a bússola que nos leva a Cristo, certo? E só existe o caminho de chegar ao céu, que é através de Jesus Cristo, certo? Que é a pedra angular, certo? Então se faz necessário pregar o Evangelho, certo? Porque nós cristãos acreditamos que qualquer ser humano pode ser salvo, porém, desde que creia em Cristo
Jesus. Todo ser humano pode ser salvo desde que acredite que Jesus Cristo é o Filho de Deus enviado, certo? Então, nós cristãos, para nós cristãos não existe outras verdades. Existe a verdade. E que verdade é essa? Que Jesus Cristo, né, por qual que Deus deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Ou seja, a vida eterna é somente através de Cristo, certo? Cristo é a pedra angular. Amém, meus irmãos? Então, existe somente uma verdade. Vou repetir de novo. Só existe um caminho. Não existe... Tem aquele ditado, né? Ah, porque todo caminho leva à venda. É mentira, certo? Pode levar à venda, mas ao céu só existe um caminho. É o caminho estreito. É uma porta estreita, certo? Então nós temos que crer assim, certo? Meus irmãos, a leitura aqui a leitura bíblica aqui em classe, lá em 2 Timóteo, ela começa a partir do versículo 14. Mas vamos ler aqui alguns versículos aqui que eu achei interessante nós lermos aqui. Certo? O que é interessante, meus irmãos, nós temos que se apegar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a nossa bússola. E nós, como cristãos, nós não podemos deixar de acreditar nela. Vamos lá, meus irmãos, diz assim, olha. Tu, porém, 2 Timóteo 3:10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições, aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra, quantas perseguições sofri e o Senhor de todos me livrou. Então Paulo está dizendo aqui, olha, nós vemos aqui que quantas aflições Paulo teve, mas de todas Deus livrou ela. E também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. É o que a igreja está sofrendo hoje. É o que muitos cristãos sofrem perseguição hoje, porque diz que crer na Bíblia já é escanteado pelo mundo, certo? Mas os homens maus, preste atenção aqui, é o versículo 13. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Está falando dos maus homens, das más pessoas, das más mulheres. Amém? Tu, porém, eu, você, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado sabendo de quem o tens aprendido, ou seja, da palavra de Deus. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente, quando fala aqui, toda a Escritura, não quer dizer todos os livros, todas as histórias, todas as religiões, não. Está falando toda a Escritura, está falando da Bíblia, certo? Toda a Bíblia. Quando fala aqui toda a Escritura é divinamente inspirada, certo? Toda a Escritura está falando da Bíblia, está falando da Bíblia, certo? Então quando fala aqui, olha, diz aqui, olha, no versículo 16, toda a Escritura divinamente inspirada está falando da Bíblia, certo, meus irmãos? Então, para não ficar nenhuma dúvida. Então, quando fala aqui, toda Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, você aprende, eu aprendo, e nós passamos a ensinar, certo? Para redarguir, você sabe o que é redarguir? Redarguir significa ter um bom argumento. Ter um bom argumento. Ter uma boa resposta. Então veja aqui, ó, a palavra redarguir, vou botar aqui, olha, redarguir. Olha aqui, a palavra redarguir significa ter um bom argumento. Quando alguém vai te confrontar com a tua fé, com a minha fé,
Será que nós estamos preparados para dar uma boa resposta e ter um bom argumento? Então a palavra redarguir significa ter um bom argumento, ter uma resposta pronta, certo? Em questão da nossa fé. Ou seja, para ensinar, para redarguir, corrigir, porque a palavra de Deus nos corrige, para instruir em justiça, a palavra de Deus nos instrui em justiça, certo? Para que o homem e a mulher de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, certo, meus irmãos? E nós temos que ver isso, certo? Para que todo homem de Deus, para que toda mulher de Deus, para que todo adolescente de Deus, para que todo idoso, para que toda criança de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém, meus irmãos? Então nós podemos aqui que nós temos que nos apegar na palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos corrige, é que nos instrui. Amém, meus irmãos? Vamos lá dar continuidade. Então, depois vocês leem todo esse capítulo aqui, que ele é muito edificante, certo? Toda a Bíblia, lógico, mas aqui, essa passagem em relação a essa aula de hoje, podemos assim dizer. Meus irmãos, aí eu fiz uma pergunta aqui, até é bom você perguntar na classe. Quando eu estou na classe da escola dominical, né? Eu dou classe em uma congregação, eu dou aula nas classes, em outra congregação eu sou dirigente da escola dominical, certo? Mas sempre quando eu estou dando aula ali, sempre quando eu estou perguntando, até quando eu estou no púlpito, que às vezes quando tem para dar o esboço da lição todinho, a escola dominical ela é um culto diferente. Ela é um culto de aprendizagem, realmente como se fosse uma escola, certo? Onde é dado um assunto e os alunos têm como é que eu posso dizer? A facilidade de fazer uma pergunta. E se o professor não souber responder, nota aquela pergunta, no outro dia ou na outra escola dá aquela resposta. Mas eu sempre gosto de fazer perguntas. E uma pergunta que a gente pode fazer na classe é isso aqui, olha. A Bíblia, certo? A Bíblia, ela precisa ser atualizada? Qual é a sua opinião? Pergunta na classe para ver qual é a opinião dos alunos. A Bíblia precisa ser atualizada, eu já falei aqui, né? Que a Bíblia ela é um texto antigo com uma mensagem atual. Ela é inerrante, imutável, infalível, verdadeira, inspirada, atualizada, certo? Por que essa pergunta? Porque teve um pregador aí que um tempo desse aí falou que a Bíblia precisava ser atualizada. E um dos requisitos que ele falou isso é porque existem muitas pessoas que são homoafetivas, ou seja, são gays, são lésbicas. Eu acredito que cada ser humano tem um valor, certo? Independente das suas escolhas, independente se... Até as pessoas que estão presas nos presídios, ele tem um valor, certo? Porque a palavra de Deus, ela transforma, certo? Uma certa vez, eu escutei uma pessoa falando e realmente nós temos que ter esse pensamento. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Nós... reciclamos latinhas em alumínio, nós reciclamos plásticos, nós reciclamos ferro, cobre, minerais, madeira, tudo. Por que também nós não podemos reciclar vidas? Tantas pessoas estão nos presídios, tantas pessoas estão no mundo no mundo errado, como traficantes, tantos homens e mulheres aí no mundo da prostituição, crianças, pessoas sendo escravizadas, pessoas no mundo do pecado. Por que também, quando nós pregamos o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Cristo, ele recicla aquela pessoa. Quando nós vamos trazer para a indústria, na indústria, ele pega aquele material que está sem valor e recicla, e aquele produto se torna novo de novo e tem o seu valor restabelecido. Muitas vezes na sociedade as pessoas são escanteadas. Muitas vezes na sociedade as pessoas, para a sociedade muitos não têm valor, mas para Deus tem. Então o Evangelho de Cristo transforma aquela pessoa
dá um novo valor, dá um novo ânimo, dá um novo caráter, dá uma nova vida àquela pessoa. Então, meus irmãos, a palavra de Deus, ela recicla vidas, certo? Então eu acredito, meus irmãos, que todo ser humano tem um valor, porém Deus abomina o pecado, certo? E para entrar no reino dos céus, nós temos que estar em acordo com a palavra de Deus. Então esse pregador, ele dizia que a palavra de Deus precisava ser atualizada, porque existiam muitas pessoas que eram homoafetivas, né? Gays, lésbicas, e a Bíblia estava condenando essas pessoas, certo? Então por isso que ela precisava ser atualizada. Meus irmãos, vou repetir, a Bíblia não precisa ser atualizada, nós que temos que nos atualizar a Bíblia. Ou seja, o pecador é que tem que se atualizar para com a Bíblia se quiser ser salvo, certo? Então, meus irmãos, a palavra de Deus não precisa ser atualizada. Olha aqui, olha. Se aqueles que acreditam que a palavra de Deus precisa ser atualizada, então eles acreditam que a Bíblia é insuficiente para o mundo contemporâneo. A Bíblia é insuficiente para o mundo contemporâneo? Quando nós estamos na escola, aí o professor passa uma redação, certo? Passa uma redação, aí a gente entrega, quando a gente termina, a gente entrega o texto ao professor ou à professora, e ele vai fazer o quê? Corrigir. A Bíblia, ela precisa ser corrigida? O que é que vocês acham? A Bíblia precisa ser corrigida? E aí? Corrigida? Não é? Quem poderia revisar a Bíblia? Quem poderia, ou até mesmo atualizá-la? Quem poderia? Somente Deus. Nós vemos aqui, meus irmãos, que a palavra de Deus, que começou a ser escrita ali com a Torá, né, com o Pentateuco, depois veio os Salmos, livros históricos, né, livros proféticos, profetas maiores, profetas menores, livros poéticos, certo? E tinha o Antigo Testamento, até que Deus fez uma nova aliança, certo? Uma nova aliança, ou seja, Deus, ele atua, o próprio Deus, através de Jesus Cristo, nós vemos aqui que ele pôs um novo mandamento, um novo testamento, troquei a palavra, um novo testamento. Por isso que existe Antigo Testamento, Novo Testamento. Todos os dois têm o mesmo valor, certo? Nós vemos aqui, nós podemos dizer aqui, não sei se você vai concordar, nós podemos dizer aqui que através de Cristo, não é, a palavra de Deus ali foi atualizada do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Mas quem foi que fez? O próprio Deus. O próprio Deus que impôs um Novo Testamento, certo? E a Bíblia, ela não perde o seu valor, certo? Mesmo o Antigo Testamento, muitas doutrinas, algumas doutrinas, né? Alguns ritos cultuais, né? Por exemplo, de sacrificar os animais, não é? Para remir o pecado, a guarda do sábado, né? E tantas outras coisas, foi deixada de lado porque Cristo morreu na cruz por nós. Então nós podemos dizer que a palavra de Deus, né, que o próprio Deus, ele impôs um novo testamento, né, Antigo Testamento, Novo Testamento. Ou seja, a palavra de Deus não tem data de validade, como nós falamos. E esse testamento aqui, esse Antigo e Novo Testamento, ele vai perpetuar para sempre. E ele só vai ser, ele vai perpetuar até a vinda de Cristo, certo? Quando Cristo criar novos céus, nova terra, julgar aqueles que serviram a Deus e aqueles que se escandalizaram a palavra de Deus, que andavam no mundo do pecado, eles serão lançados no lago de fogo e enxofre, que é o inferno, certo? Então, meus irmãos, nós vamos ler aqui no livro de Gálatas,
do livro de Gálatas. Livro de Gálatas. Livro de Gálatas. Capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Diz assim, olha. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Anátema significa maldito. Ou seja, meus irmãos, a palavra de Deus, ela não precisa ser atualizada, certo? Certo? E mesmo que, vou dar um exemplo aqui, não precisa ser atualizada. A palavra de Deus é perfeita. Mesmo que, só tem um ser que pode mudar a Bíblia, que é o próprio Criador, que foi o próprio autor, aquele que inspirou os escritores bíblicos, certo? Nós vemos aqui, somente Deus poderia atualizar, podemos assim dizer, a Bíblia, certo? E nós podemos assim dizer que a Bíblia, não sei se você vai concordar, nós podemos ver aqui que a Bíblia foi atualizada já, há 2000 anos atrás, certo? Atualizada através de Jesus Cristo, através da morte de Cristo na cruz, certo? O próprio Deus, não é? Ele atualizou a Bíblia, podemos assim dizer, certo? Então, a palavra de Deus não precisa ser atualizada. Quem somos nós para dizermos que a palavra de Deus precisa ser atualizada, precisa ser modificada, precisa de uma nova interpretação? Quem somos nós? A palavra de Deus está aí. Quem quiser passar pela porta estreita, se apegue na palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, veja, por que esse pregador dizia que a palavra ser atualizada? Porque ele se apegou em quantidade. Mas preste atenção, quantidade não é igual a qualidade, certo? Vou repetir, qualidade não é igual a quantidade, certo? Qualidade não é igual a quantidade. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, vou parar por aqui, certo? Espero que você tenha aprendido. Vamos finalizar aqui e vamos iniciar a outra parte da lição. Mas antes de finalizarmos aqui, eu acho que você deu para entender, né? A palavra de Deus, ela é atualizada, porque Deus atualizou a Bíblia 2000 anos atrás, através de Jesus Cristo na cruz, certo? Somente Deus pode atualizar, nem anjo, nem arcanjo, nem querubim, nem demônio, nem ser humano, nem a pessoa mais inteligente, ninguém é capaz de atualizar a palavra daquele que fez tudo, que é Deus. Então nós podemos dizer que Deus deu um testamento ali para Moisés, através de Moisés ali se inicia um testamento, uma doutrina, uma bússola, um caminho que a humanidade deveria andar, certo? Porém, nós vemos aqui que, em termos de atualização, certo? Nós podemos dizer que a Bíblia ela foi atualizada há 2000 anos atrás por Cristo, pela morte de Cristo na cruz. A Bíblia foi atualizada por Deus, pelo próprio Deus, né, que enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Certo, irmãos? Então a Bíblia ela foi atualizada 2000 anos atrás. E até hoje, passados-se 2000 anos depois, a Bíblia ainda tem uma mensagem atual. Amém, meus irmãos? Vou parar por aqui. Espero que você tenha entendido, certo? A palavra de Deus ela não precisa ser atualizada, porque o homem disse que precisa ser atualizada. Mas nós vemos aqui que a palavra de Deus já foi atualizada. Podemos assim dizer, estou usando simbologia. 2000 anos atrás, através da morte de Cristo na cruz. Através de quando Deus enviou seu Filho ao mundo para sofrer por mim e por você. Amém, meus irmãos? Vou parar por aqui e já iremos iniciar aqui a próxima parte. Paz do Senhor. Meus irmãos, agora voltando aqui para a parte 2 do vídeo, nós vemos aqui, meus irmãos, como a própria lição fala, diz que a Bíblia os cristãos sempre foram perseguidos e a Bíblia sempre foi confrontada. A Bíblia, em muitas épocas, a Bíblia já foi queimada,
Muitos cristãos já foram presos, perseguidos, até mortos por crerem em Cristo, certo? Então, meus irmãos, hoje em dia, nos últimos dias, não é diferente, né? Nós vemos aqui que a palavra de Deus, né, ela sempre vai ser confrontada por aqueles que não têm fé, pelos incrédulos, por aqueles que não acreditam, até aqueles que se dizem que acreditam em Deus. Mas quem acredita em Deus, meus irmãos, quem tem o ouvido sensível, quem tem o ouvido sensível à voz de Deus, sempre vai estar de ouvidos abertos para ler e entender a Bíblia, certo? E o que realmente ela quer dizer. Meus irmãos, nós vemos aqui, em 2009, né, outros diziam que a Bíblia continha mitos, certo? Continha mitos, né, os mitos da criação, né, falando ali do livro de Gênesis, ali do início, os mitos da criação, que Deus criou o homem, que Deus criou a mulher, os animais, o universo, não é? Essas pessoas que acreditam em mitos, certo? Eles não acreditam num Deus que tudo pode fazer, certo? Porque realmente o milagre é algo que nós não conseguimos compreender, porque está fora da nossa esfera, né? Nós não podemos fazer milagres, né? É Deus que opera milagres, é Deus que faz milagre. O homem muitas vezes é um instrumento de Deus. Então muitas vezes mesmo, nós não conseguimos explicar um milagre. O milagre, é algo inexplicável. A única explicação para o milagre é que Deus faz o milagre, certo? Então, meus irmãos, Deus é o Deus do impossível. Ele pode fazer o que quiser, da forma que Ele quiser, né? Deus é o Todo-Poderoso, podemos assim dizer, certo? Então nós temos que crer que Deus tudo pode. Então, meus irmãos, se eu acredito que Deus não consegue dar a força a um homem para destruir para confrontar várias pessoas, no caso de Sansão, né? Se eu acredito que Deus criou o universo, o que é para Deus abrir o Mar Vermelho? Se eu acredito que Deus criou o universo, né, todos os seres vivos, né, o que é para eu e você deixar de acreditar? Será que nós iremos deixar de acreditar que Deus pode curar um câncer ou que Deus pode curar uma doença? Se a própria ciência diz que todo ser humano tem células cancerígenas dentro do seu corpo, e o câncer ele vem a se formar por conta de algum desequilíbrio que houve no corpo daquela pessoa, e as células cancerígenas começaram a se multiplicar de forma desordenada, certo? Se eu acredito que Deus criou todo ser vivente, o que é para Deus repreender aquelas células cancerígenas e, em vez de ela proliferar, ela diminuir em quantidades e o tumor deixar de existir, né? Se eu acredito que Deus criou o universo, o que é para Deus fazer o sol escurecer, se o próprio sol foi criado por Deus? Então, meus irmãos, se eu acredito que Deus é o Deus do impossível, que Deus criou tudo, então tudo para Deus é possível, certo, meus irmãos? Vamos lá? Ou seja, a maioria das religiões possui seus mitos da criação. Seus mitos da criação. Porém, a Bíblia não contém mitos, certo? A Bíblia, ela não contém mitos. Tudo que a Bíblia fala é verdade absoluta. Absoluta, certo, meus irmãos? Olha aqui. Você já ouviu falar dessa palavra aqui, olha? Fiat. Eu não estou falando daquela marca de carro não, porque tem uma marca de carro italiana que é chamada de Fiat, que é uma sigla de algumas palavras, né? Não lembro agora, não lembro agora dizer qual é, mas é uma sigla. Mas a palavra Fiat, ela vem do latim, certo? E significa faça-se. Então, meus irmãos, nós temos que acreditar nesse Fiat do Criador. Nós temos que acreditar nesse Fiat do Criador, que a palavra Fiat significa faça-se, que vem do latim. Então, meus irmãos, nós temos que acreditar nesse Fiat do Criador. Deus criou, Deus disse faça-se a luz e haja luz, né?
e cresça as ervas, e produza a terra répteis, e produza a água animais aquáticos, né, os peixes, tudinho, baleias, tudo. Então, meus irmãos, nós temos que acreditar nesse fiat da criação. Como eu já falei aqui, meus irmãos, nós vemos aqui, olha aqui, que essa palavra mito, ela vem dessa palavra aqui, ó, mitoi, que significa mito, que significa algo ou alguém cuja existência não é real ou não pode ser comprovada, certo? Então Deus não se encaixa aqui. A Bíblia não se encaixa nessa palavra mito, porque a palavra mito significa, vou repetir, algo ou alguém cuja existência não é real ou não pode ser comprovada. Deus existe e a existência de Deus pode ser comprovada. Então Deus não é um mito, certo? Amém, meus irmãos? Deus é Deus, Deus ele existe. Amém, meus irmãos? Então Deus não é mito, certo? Olha aqui, olha. Por falta de fé, os incrédulos usam o porquê ou nunca vimos Deus para falar de mito. Se Deus existe, por que a gente nunca viu Ele? Eu estou falando os incrédulos falando. Até nós mesmos, muitas vezes a gente se pergunta poxa, eu queria ver Deus, né? Eu queria ver Deus, eu queria ver a glória de Deus. A maior existência a maior exemplo, né? O maior exemplo da existência de Deus, da criação de Deus, é eu e você. Se olha no espelho, não existe prova maior da existência de Deus. Então, meus irmãos, os incrédulos dizem que se Deus existe, ninguém nunca viu Ele, então Deus é um mito. Isso segundo os incrédulos, os ateus, certo? Então aqui, olha, será que Moisés inventou a história da criação? Ou Deus revelou a ele? Né? Ali no Monte Sinai, né? Então, meus irmãos, nós temos que acreditar na Bíblia como o único instrumento de fé. Vamos ler aqui o livro de Mateus, capítulo 19, versículo 4 e 5. Diz assim, olha, ele, porém, respondendo, disse-lhe, não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Olha aí, Mateus 19, 4 e 5. Vamos ler aqui livro de Êxodo, capítulo 25. Livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 40. Diz o seguinte, olha. Versículo 40. Atenta, pois, que o faças conforme o seu modelo, que te foi mostrado no monte. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que era Deus falando com Moisés. Olha, Deus deu conselhos a Moisés, deu ordem a Moisés, podemos assim dizer, de várias formas. Então, nós podemos ver aqui que uma dessas coisas era a construção da Arca da Aliança, né? E de várias coisas. Então, Deus está dizendo aqui para Moisés, olha, faças conforme foi te mostrado no monte. Foi no monte que Deus revelou a Moisés a história, o ato da criação, a história da criação. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Olha aqui, olha, essa palavra aqui, epignosis, significa conhecimento verdadeiro, certo? Conhecimento verdadeiro. Vamos ler aqui na Bíblia. Livro de Efésios. Efésios capítulo 1, versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Olha aqui, o Espírito Santo trabalha em nós para crermos na verdade. Olha aí, preste atenção. A revelação requer uma resposta de fé. Vou repetir. A revelação requer uma resposta de fé. Deus nos se revelou a nós. Cabe a nós darmos uma resposta de fé. Senhor, eu creio que Tu és o Filho do Deus vivo, como Pedro ali confessou, né? Quando Jesus disse, olha, quem direis os homens, quem vocês acham que eu sou? Aí Pedro disse o que? Olha, Tu és o Filho de Deus, né? Nós vemos aqui, né, o Filho de Deus vivo, né? Então nós vemos aqui que nós devemos ter essa fé. Amém, meus irmãos? Olha aqui, cada dia que se passa, estamos mais próximos do fim.
cada dia que se passa, estamos mais próximos do fim, certo? Vamos ler aqui Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Mateus 24, do 10 ao 14. Diz assim, olha, neste tempo, veja, por isso, meus irmãos, que nós estamos vivendo esses tempos, as pessoas confrontando a Bíblia, dizendo que Deus não existe, dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada, que a Bíblia precisa se atualizar a nós, tudo isso. Olha o que a Bíblia diz aqui, a resposta. Nesse tempo que nós estamos vivendo, certo? Mateus capítulo 24, versículo 10. Muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele e aquela que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Meus irmãos, se nós vemos aqui, vamos ler aqui 1 João, não é? 1 João, capítulo... 1 João... 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5, versículo 19, diz o seguinte, olha... Sabemos que somos de Deus e que todo mundo já está no maligno. Nós vemos aqui que o mundo jaz no maligno, certo? 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz o seguinte. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Meus irmãos, preste atenção. Eu botei aqui, olha, porque a cada dia que se passa, estamos mais próximos do fim, certo? Nós vemos aqui que Deus chama Abraão. Olha, vem Abraão, sai do meio da tua família que eu vou te fazer uma grande nação. Deus chama Abraão, certo? Abraão obedece à voz de Deus, certo? Por volta de 1500 a 1600 anos antes de Cristo, nós vemos aqui, ou seja, preste atenção, mais ou menos 2000 anos atrás, mais ou menos, perdão, vamos lá. 4000 anos atrás. Deus chama Abraão, Deus fala com Abraão. 4000 anos atrás, antes de Cristo. 4 anos antes de Cristo. Não, perdão, é 2000 antes de Cristo. Vamos lá, você vai entender o que eu estou falando, vamos lá. Mais ou menos 4000 anos atrás, Deus fala com... mais ou menos, né? Deus fala com Abraão. Olha, Abraão, sai da tua parentela. Mais ou menos ali, 4000 anos atrás do que nós estamos vivendo hoje. Aí Deus chama Abraão, certo? Mais ou menos 430 anos, mais ou menos isso. Pouco mais, um pouco mais. Deus fala com Moisés. Ou seja, 1500 anos antes de Cristo. Deus fala com Moisés e dá as leis a Moisés, certo? Mais ou menos 1500 anos, 1500 anos depois, 2000 anos atrás que nós estamos vivendo, Deus dá um Novo Testamento através de Cristo. Já se passaram pouco mais de 2000 anos que Cristo morreu na cruz, certo? Se nós pararmos para pensar, eu botei aqui, olha, a cada dia que se passa, estamos mais próximos do fim. Não sabemos o dia, nem a hora, nem a data, nem nada. Mas se nós vermos aqui, Deus chama Abraão para fazer uma grande promessa. Né? Olha, eu vou te fazer uma grande nação, certo? Mais ou menos 4000 anos atrás. Mais de 430 anos depois, Deus fala com Moisés ali no Monte Sinai. Moisés tira o povo ali do Egito por intermédio de Deus, certo? Deus dá leis a Moisés, certo? Mais ou menos 1500 antes de Cristo. 1500 anos depois, Deus envia seu filho, Cristo, para morrer na cruz por nós.
após a morte de Cristo, já se passou mais de 2000 anos atrás. Já se passou 2000 anos. Você estudando para entender, mais ou menos 2000 anos antes de Cristo, Deus fala com Abraão. Aí se passa alguns séculos, Deus fala com Moisés. Aí depois, 2000 anos mais ou menos, depois que Deus falou com Abraão, Deus envia Cristo. E já se passou 2000 anos, mais de 2000 anos, pouco mais de 2000 anos, que Cristo morreu na cruz por nós. Você estudando para entender, 2000 anos antes de Cristo, Deus fala ali com Abraão. Aí nós vemos aqui que no ponto central, no tempo oportuno, Deus envia Cristo para morrer na cruz por nós. E depois, pouco mais de 2000 anos, estamos aqui nós aprendendo com a palavra de Deus, que a palavra de Deus está sendo confrontada. Ou seja, meus irmãos, a volta de Cristo está próxima. Nós temos aqui, glória a Deus, que eu não estou dizendo uma data, porque nós não sabemos uma data, mas o que eu estou querendo dizer é que nós estamos nesse termo aí, ó. A vinda de Cristo está muito próxima, meus irmãos. Então nós vemos aqui que não sabemos o dia, mas a vinda de Cristo está próxima. Cabe a nós se prepararmos para esse grande dia, né? Todo dia é um dia de preparação, amém, meus irmãos? Então cabe a nós se apegar em Deus. Vocês entenderam essa analogia que eu fiz aqui, né? Essa expressão aqui, né? Estamos próximos do fim, né? Mais ou menos 2000 antes de Cristo, Deus fala com Abraão. Algum tempo depois, Deus fala com Moisés. Aí, no tempo oportuno aqui, Deus fala... É como se fosse o ponto central, né? Deus fala... Aqui, um ponto de partida, 2000 anos. Depois de 2000 anos, nós vemos aqui a morte de Cristo na cruz. Já se passou pouco mais de 2000 anos. E estamos aqui nos dias atuais, esperando a vinda do Senhor. Então, meus irmãos, está muito próximo a vinda de Cristo, né? A trombeta está sendo tocada, né? A iniquidade está se multiplicando e o amor de muitos está esfriando, meus irmãos. Cabe a nós se apegarmos na palavra de Deus para que nós não venhamos ser pegos de surpresa naquele dia. Vamos esperar ansiosamente, glória a Deus. A Bíblia diz, meus irmãos, que a igreja de Tessalônica era uma igreja pobre financeiramente, mas era uma igreja que esperava ansiosamente pela volta de Cristo, glória a Deus. Cabe a nós, meus irmãos, fazermos o mesmo, esperarmos ansiosamente pela vinda do nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Louvado seja Jesus Cristo. Meus irmãos, vou parar por aqui, já iremos iniciar a parte 3 dessa lição. Paz do Senhor. Meus irmãos, agora voltando aqui para a parte final aqui da lição. Meus irmãos, nós vemos aqui, a lição fala sobre politicamente correto, né? O que significa essa expressão? Vamos aqui aprender, né? Politicamente correto, certo? Como diz aqui essa expressão, significa, é um termo usado para descrever expressões políticas, certo? Ou ações que evitam ofender, excluir ou marginalizar grupos de pessoas que serão vistos como desfavorecidos ou discriminados. Por exemplo, a ideologia de gênero, né? A ideologia, as pessoas, aqueles grupos homoafetivos, né? Aqueles que dizem que a religião do candomblé, né? São pessoas desfavorecidas, né? Então tem mais a ver com isso, principalmente essas ideologias de gênero, né? Os grupos LGBTQI+, não é isso? Então nós vemos aqui, meus irmãos, que essa expressão politicamente correto, que não é o correto, certo? Politicamente correto, que não é o correto, certo? É o termo usado para descrever expressões políticas ou ações que evitam ofender, excluir ou marginalizar grupos de pessoas que são vistas como desfavorecidas ou discriminadas, no caso dos grupos homoafetivos, certo? Então é politicamente correto que não é o correto, certo? Então quando você ouvir dizer esse politicamente correto, ele não tem uma ideia muito boa não, de acordo com a Bíblia, certo? Então não desacredite, não é isso? Então é um politicamente correto que não é correto, certo? Então, meus irmãos, nós vemos aqui que a
a lição fala aqui, no primeiro capítulo, né? Fala aqui, só para todos ficarem cientes. Diz assim, olha, a Bíblia e o espírito desta era. O espírito dessa era é Satanás, certo? Então, o espírito desta era é Satanás. Acho que é aqui, Satanás, né? O espírito desta era é Satanás. Porque a Bíblia, como eu já li aqui nas outras partes, no início aqui da lição, o mundo jaz do maligno, certo? Então, o mundo jaz do maligno. Então, quando a lição diz aqui, olha, a Bíblia e o espírito desta era, esse espírito dessa era é Satanás, que tem cegado o entendimento, como nós lemos lá, né, em Coríntios. Vamos ler aqui Romanos, capítulo 12. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora vamos ler Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5, versículo 20. Diz o seguinte, olha, 5:20. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Ou seja, ai daqueles que pervertem a verdade e a justiça, que aceitam subornos. Então, meus irmãos, a palavra de Deus ela é viva, ela é atual, glória a Deus. Amém, meus irmãos? Ou seja, quando a gente falou aqui do politicamente correto, né? Que ele visa defender, e para de forma mais geral para você entender, esse termo aqui, politicamente correto, ele visa defender os grupos desfavorecidos, como os homoafetivos, as religiões que não são cristãs, como os candomblés, as religiões de origem africanas, todos aqueles que são excluídos, podemos assim dizer, eles procuram defender. Então, só para vocês entenderem, certo? Outra coisa, quando vocês ouvirem essa expressão aqui, olha, tudo é relativo. Tudo é relativo. Quando alguém diz para você, olha, tudo é relativo, alguém está dizendo para você de uma forma mais simples para você entender. A verdade depende do ponto de vista. Ou seja, para eles existem várias verdades. E a Bíblia é apenas uma das inúmeras verdades, certo? Ou seja, olha aqui, tudo relativo, tudo depende do ponto de vista. Se a Bíblia ela é uma verdade dentro de inúmeras verdades, então não tem para que pregar o Evangelho. Já que toda religião salva, que toda religião leva a Deus, que todos os deuses criados pelo ser humano existem, né? Toda religião é boa. Então, se tudo é relativo, então essa expressão aqui, tudo é relativo, ela não é bíblica, ela é de origem humana e diabólica. Amém, meus irmãos? Só existe uma verdade, que é a Bíblia. Meus irmãos, nós temos que combater, a lição fala aqui, e nós temos que combater isso aqui, olha, o analfabetismo bíblico. Olha aqui, olha, analfabetismo bíblico. E o que significa isso? É quem não sabe ler? É quem não estudou? Não. É quem não estuda a Bíblia. Olha aqui, é sem conhecimento. Vou botar aqui, olha, sem conhecimento. O analfabetismo bíblico que a lição fala é aqueles que não têm conhecimento da palavra de Deus. São pessoas que podem ser levadas por qualquer vento, certo? Hoje nós estamos vivendo uma ditadura de opinião. Se você opinar, der uma opinião diferente, você já é chamado de homofóbico, já é chamado começa a ser criticado, escanteado, excluído, certo? Ou seja, e a Bíblia também fala aqui, meus irmãos, sobre o outro evangelho, né? A Bíblia, como diz aqui a Bíblia e o politicamente correto, a gente já falou aqui, né? Que tem a ver esse politicamente correto, ele visa defender aqueles grupos, principalmente os homoafetivos, certo? O terceiro tópico fala sobre a Bíblia e o outro evangelho. Esse outro evangelho é aquele evangelho da facilidade, né? É uma nova metodologia, né? Metodologia significa regras ou normas estabelecidas. Então esse outro evangelho aqui que a lição fala, eles usam uma outra metodologia, né? Uma metodologia que, sem excluir
sem excluir ninguém, certo? Sem exclusão, não é? Que aceita todos, certo? Você já ouviu falar, esse outro evangelho é aquele evangelho, é aquela teologia inclusiva, ou teologia da inclusão, que todos podem ser aceitos, né? Que todos podem vir da forma que quiser, pode viver da forma que quiser, não precisa renunciar a nada, pode continuar nessas práticas mundanas e mesmo assim vai ser aceito por Deus. Esse outro evangelho tem a ver com teologia inclusiva, tem a ver com o evangelho social, todo mundo pode, todo mundo fazer parte. Aquele do culto ecumênico, que toda religião é boa, né? Homoafetivo, né? Nós não podemos, que diz que as pessoas não podem viver da sua prática, que vai ser aceita do mesmo jeito. Então, meus irmãos, esse outro evangelho é aquele evangelho da facilidade, é aquela porta larga, aquele caminho largo, que muitos passam por ele, porque é um evangelho sem renúncia, é um evangelho que tudo pode e tudo é permitido, certo? Meus irmãos, vamos lá. Nós, como cristãos, não podemos aceitar que mutilem a Bíblia, certo? Temos que defender a Bíblia de toda sutileza diabólica. Vamos ler aqui, meus irmãos, 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1. Versículo 16. Diz o seguinte. 2 Pedro 1,16. Porque não vos fizemos saber a virtude da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porque, porquanto ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória, quanto da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Amém, meus irmãos? Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Agora vamos ler aqui 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. Então, meus irmãos, uma lição muito boa. Vou parar por aqui. Paz do Senhor Jesus Cristo. Que você possa ter uma ótima semana na presença de Cristo. Que Deus abençoe tua casa, tua vida, teu trabalho. Amém, meus irmãos? Que Deus possa nos dar sabedoria e nos apegarmos nessa palavra de Deus que é maravilhosa para a nossa vida. Paz do Senhor e até a próxima lição.